Amém, queridos? Graça e paz, né? Boa noite. Eu estava ali louvando, né? Mas ao mesmo tempo meditando, né? Que privilégio, irmãos, a gente ter certeza, né? De Jesus, né? Porque se a gente observar bem, naquele tempo, eles tinham Jesus com eles, não é verdade? Mas nós não vimos Jesus. Então isso é privilégio, isso é revelação do Espírito Santo na vida da gente. A mesma certeza que eles tinham lá quando viram Jesus é a mesma que a gente tem quando nos convertemos ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome dele, né? Então, queridos, eu fiquei ali, eu já senti a unção, né, do Senhor só de pensar e de meditar assim. Então eu estou sentindo de compartilhar com os irmãos. Isso é privilégio, irmãos, a gente poder ter essa certeza. E tem uma coisa, ninguém nos tira isso. A Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso. Fantástico, né? E todas as revelações, né? Porque quando a gente vem para a casa do Senhor, a gente vem cheio de dúvidas. Será que é isso mesmo? Será que não é? É ou não é verdade? Por quê? Porque nós não conhecemos, né? Quando a gente se converte. Mas depois a gente vai vendo como Deus vai trabalhando, né? A palavra, aí a gente passa a entender a palavra de Deus. Quando a gente passa a entender a palavra de Deus, irmãos, naturalmente o reino de Deus foi revelado a nós, através do Espírito Santo. Amém, queridos? Então essa convicção vem dele, para a honra e glória do Senhor, né? Então, a pregação do pastor Silvio, né? A parábola que ele trouxe, eu achei fantástica também, né? E assim, fui muito edificado. E hoje eu gostaria só de lembrar os irmãos, na parábola que ele trouxe, que no fim, dizia assim, aliás, que no verso 16, né? Jesus disse assim, Jesus terminou dizendo, para lembrar os irmãos, né? 20, né? Ele trouxe Mateus 20, né? Os trabalhadores da plantação de uvas, ele disse assim, verso 16, assim aqueles que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Poxa, mas ele explicou isso, ele falou sobre isso. Não sei quantos aqui se lembram, mas hoje a parábola que eu vou falar, irmãos, né? Ela está em Mateus 21, a partir do verso 28, queridos. Amém? Mas antes de entrar nessa parábola, que diz assim, os dois filhos, ou seja, tem tudo a ver também, não é? E a gente vai relembrando, quando você ouviu a parábola, a pregação do pastor Silvio sobre a parábola que ele trouxe, né? Aí a gente vai lembrando de detalhes, justamente também nessa parábola. E a gente sabe que por que o Senhor falava por parábolas, né, irmãos? Por causa do coração dos hipócritas, né? Do povo no geral também, né? Duro. Então o Senhor falava por parábolas, que foi que eu falei no início, né? Então, amados, lá em João 15, 14, começando aqui, diz assim, vós sereis meus amigos. Olha o que diz a palavra. Se fizerdes o que eu vos mando. Eu queria deixar claro, irmãos, que quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós somos servos, irmãos. Somos servidos, né? Porque todos nós entendemos isso. Como a irmã falou aqui, ela foi servida, né? Porque um dia alguém nos serviu. E a gente entendeu o propósito de servir. Amém, queridos? E aqui não vai mudar nessa parábola o sentido de servir, muito pelo contrário, vai fortalecer o servir na vida da gente, né? Isso vai fortalecer. O que é servir, né, irmãos? E muitas vezes a gente não tem como se colocar na posição de servir. Por quê? Porque às vezes somos arrogantes. Isso acontece comigo, acontece com todos nós. Mas quando a gente entende esse propósito e deixa Deus trabalhar, aí Deus vai trabalhando, Deus vai fazendo a obra, irmãos. Porque nós somos seres humanos, e a gente precisa todos os dias entender isso através da palavra de Deus. Amém, queridos? Então, uma verdade prática, queridos. Os que são chamados por Deus e não lhe obedecem, dão lugar a outros, aparentemente perdidos, que se arrependem e permanecem fiéis a Deus.
Às vezes há uma diferença, tem pessoas que servem a Deus há anos, né? Mas aí uma pessoa entra com 5, 6 dias, ela já está mais praticante, mais atuante do que aquele que tem 20 anos sentado numa cadeira. E assim as coisas vão nos fazendo refletir, a palavra vai nos dando esse entendimento, amém? Então alguns dados aqui para a gente se inteirar aqui, né? A época desse evento aqui, dessa parábola, foi em 29 depois de Cristo, irmãos, local Jerusalém. E eu vou citar aqui alguns versículos referentes à obediência a Deus, porque isso tem que ficar firme no coração da gente. Em 1 Samuel 15, 22 diz: obedecer é muito melhor. Deuteronômio 27, 10 diz: obedecendo ao Senhor. Jeremias também 35, 8 diz: filhos obedientes. Mateus 8, 27, a natureza obedece ao Senhor Jesus, a própria natureza. Atos 5, 29, importa obedecer a Deus. 2 Coríntios 9, 15, a obediência glorifica a Deus. Fantástico, né? A partir daí, se os irmãos quiserem anotar, é importante, irmãos. Então eu gostaria então de fazer a leitura, né? Lá em Mateus 21, a partir do verso 28, amém? Eu vou ler na Bíblia Viva, né? Que eu gosto dessa explicação aqui. Todos acharam, em nome de Jesus? Amém. Então vamos lá. Mas o que acham vocês disto? Um homem que tinha 2 filhos disse ao mais velho: filho, saia e vá trabalhar na plantação hoje. Não vou, respondeu ele. Porém, mais tarde resolveu ir. Como o pai não sabia que ele tinha ido, ele foi ao segundo filho. Depois o pai disse ao mais novo: vá você. E ele disse: sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 estava obedecendo ao pai? Eles responderam, no caso os fariseus ali, né? O primeiro. Então Jesus explicou-lhes: digo a verdade a vocês, os cobradores de impostos e as prostitutas arrependidos entrarão no reino de Deus antes de vocês. Porque João Batista pregou, não é? Para que se arrependessem e se voltassem para Deus, e vocês não creram nele. Ao passo que os cobradores de impostos e as prostitutas creram. E mesmo quando vocês viram tudo acontecendo, recusaram-se a se arrepender e crer nele. Amém, amados? Glória a Deus. É do 28 ao 32 aí os versos. Amém? Então eu vou praticamente dar um estudo aqui, irmãos. Mas vamos analisar aqui. Na parábola desta lição, registrada unicamente por Mateus, vemos um quadro interessante, ilustrado por Jesus, e refere-se a alguém que parecia ser desobediente, mas se dispôs a atender, enquanto o outro que demonstrava ser obediente não se dispôs a atender um apelo importante. Quando Jesus proferiu esta parábola, Jesus encontrava-se em Jerusalém, no templo onde os líderes religiosos pensavam estar no centro da vontade de Deus, mas foram desmascarados pelo Senhor Jesus. Ou seja, irmãos, eles se julgavam, né, deuses, porque o que eles falavam ali era lei, não é? Os anciãos daquela época, os escribas ali, os fariseus no sinédrio. E é importante que a gente entenda isso, queridos, até onde o orgulho do homem vai, não é? Foi o ensino de uma parábola de poucas palavras que a gente viu aqui, mas grande em suas lições para os nossos dias, que serve também para os nossos dias, né? Trata-se de uma mensagem que ao longo dos tempos tem causado muitas discussões dos estudiosos, queridos, nas Escrituras, devido aos contrastes e paradoxos que nela está contida, né? Após a entrada triunfal em Jerusalém, Jesus chegou ao templo e purificou ao expulsar os vendedores. Os irmãos lembram desse episódio, né? No dia seguinte, após pernoitar em Betânia, voltou ao santuário e começou a ensinar.
já estava no meio da sua preleção, quando bruscamente foi interrompido pelos principais dos sacerdotes, os anciãos e escribas. Estes, ao demonstrarem que não tinham boa educação, arrogantemente interpelaram o Senhor sobre com que autoridade ele ensinava. Jesus, sem se alterar, com majestosa serenidade, os emudeceu com uma simples pergunta acerca do batismo de João. Porque Jesus falou assim: eu respondo a pergunta de vocês, mas primeiro vocês vão ter que responder a minha. Queridos, era claro aqui que Jesus já sabia que eles estavam planejando, armando, maquinando para justamente colocar Jesus na cruz antes do tempo determinado. Só que homem nenhum vai fazer isso, né, amados? Porque havia uma profecia, ela ia se cumprir na data certa, conforme o que foi ordenado pelo próprio Deus. Mas esses homens aqui, como a gente vê, né, e se a gente às vezes, se a gente for buscar a história, né, da igreja em si, você vai ficar impressionado como eles usavam a posição de sacerdotes ali, né, de estar servindo a Deus para amedrontar as pessoas, irmãos. É interessante isso, porque se alguém fosse matá-los ali ou coisa parecida, e eles falassem assim: eu te amaldiçoo, aquela pessoa teria medo. Isso a gente vê em alguns filmes, isso. Como a igreja dominava, como a igreja era dominante naquela época, irmãos. E a gente tem que ter cuidado hoje em dia, para que a gente também não caia nesse tipo de coisa. Amém, amados? Porque na verdade nós somos servos do Senhor. E na condição que eles se colocaram aqui, eles se colocaram como donos da igreja, irmãos. E a gente sabe que hoje em dia a gente vê muito disso também. Pessoas se intitulam donos da igreja. E o dono da vinha, que a gente viu, como o pastor Silvio colocou aqui, é o próprio Deus. Amém, amados? Para que isso fique bem claro na mente da gente, quem manda na igreja é o Senhor. Nós estamos simplesmente trabalhando, nós somos trabalhadores da obra. Amém, queridos? Se há algum mérito nisso tudo, é da parte do Senhor e não do homem. E é assim que a igreja abençoada, ela caminha. Porque se obedecermos, foi o que eu falei aqui no início, se tivermos na obediência da palavra, irmãos, entendendo cada um de nós qual é a nossa posição, pode ter certeza que Deus vai derramar uma unção que jamais os irmãos viram na face da terra. Por quê? Porque tudo procede dessa obediência, irmãos. E aqui a gente vê um orgulho, uma soberba da parte deles, se intitulando donos da igreja e fazendo as coisas da forma que eles queriam, né? E isso é bem claro, isso tem que ficar bem claro no coração da gente, irmãos. O Senhor tem de misericórdia de nós, né? Então eles querem pegar Jesus no pulo, e Jesus faz uma pergunta para eles, queridos, né? Se João Batista tinha vindo, né, por Deus, ou foi os homens ou partiu a autoridade da parte dos homens, irmãos? Aí eles ficaram maquinando: bom, se a gente responder isso, ele vai dizer isso, se responder aquilo, ele vai dizer aquilo outro. Então eles estavam ali maquinando. Aí no fim eles falaram assim: não sei, não sabemos. Aí Jesus também: então eu não vou falar com que autoridade eu estou aqui. Amém, queridos? E Jesus sai dessa situação, né, com toda a sabedoria, porque uma coisa é certa, irmãos: o Senhor sabe o que nós pensamos, as nossas intenções, e não era diferente ali. Jesus, ele se fez opróbrio, irmãos, ele largou, né, deixou o seu poder, deixou a sua divindade nesse sentido, que ele não ia mover um dedo, irmãos, para mudar o que Deus já tinha determinado, porque ele veio para fazer a vontade do Pai, mas ele tinha poder para fazer o que ele quisesse ali, inclusive não ir para a cruz, porque ele é Deus, irmãos, mas ele sabia as intenções do coração do homem, e é por isso que ele tinha, né, demonstrou toda essa sabedoria. Ainda que o homem pensasse assim: agora a gente pega ele, Jesus vinha e colocava situações, e eles não tinham como crucificar Jesus antes do tempo. Amém? Então, príncipe dos sacerdotes e anciãos, como diz o texto aqui, né? Lá em Mateus 21, 23, os irmãos vão ver isso que eu estou falando aqui. Segundo os estudiosos, tratava-se de certos representantes do Sinédrio, para esclarecer para os irmãos, que foram nomeados para interrogar Jesus.
Já estava tudo organizado ali, né? E entre eles estaria o presidente da corte e o próprio sumo sacerdote. Era gente que se julgava muito importante. E é por isso que eu digo para os irmãos, irmãos, título, né? No reino espiritual não significa nada, não. Se a pessoa não tiver na brecha, no propósito com o Senhor. Porque quem nos dá autoridade é o próprio Senhor. Não é por título. Os irmãos estão entendendo? O bispo, não sei o quê, ele tem que ter primeiramente autoridade da parte de Deus, irmãos. E os demônios têm que conhecer ele como autoridade, porque senão não vai resolver o problema. Os irmãos estão entendendo? A autoridade vem por parte do Senhor. Aí pode pôr o título que você quiser, mas se você tem autoridade, pode ter certeza que aí você está na direção de Deus, porque isso não vai impedir nada. É por isso que a gente fala sobre isso. Então, na verdade, no fundo, só são religiosos, ou como Jesus falou, sepulcro caiados, né? São bonitos por fora, mas podre por dentro. Então não está fazendo a vontade de Deus, não tem autoridade da parte do Senhor. Entende isso, irmãos? Mas eles estavam numa posição cômoda, porque todo mundo, todos os respeitavam, né? Por representar a igreja de Deus. Mas aí a gente está vendo aqui algumas coisinhas que são importantes, né? Para a gente poder entender. Então vamos observar aqui, queridos, né? Eu não sei se eu terminei de ler aqui, deixa eu terminar de ler. Segundo os estudiosos, tratava-se de certos representantes do Sinédrio que foram nomeados para interrogar Jesus. E entre eles estaria o presidente da corte, e o próprio sumo sacerdote. Era gente que se julgava muito importante. Vamos ver a atitude do pai aqui na parábola, irmãos, né? O pedido do pai. Como o pai aqui se portou nessa parábola com relação aos seus filhos? A narrativa de Jesus, ao dirigir-se aos mestres religiosos, começa de modo bem característico de quem desejava prender a atenção dos ouvintes. Mas, que vos parece? Ele fala para eles lá no templo. Um homem tinha 2 filhos, e numa exposição bem no estilo oriental, semelhante à de parábola do filho pródigo, né, que está em Lucas 15, ao usar exemplos de atitudes opostas, Jesus mostra o caráter dos homens. Uns querem desobedecer, mas não fazem. Outros parecem obedecer a Deus, que a gente viu aqui, mas na verdade não passam de meros insensíveis à vontade do Senhor. É uma atitude paternal, irmãos. O pai dirige-se ao filho e lhe pede: filho, vai trabalhar hoje na vinha? Ele não impõe aquilo, ele pede. Ao analisarmos o vocábulo filho, queridos, entendemos que o dono da vinha demonstrou um gesto paternal amoroso. E é assim que Deus é conosco, irmãos. Quando Deus criou a figura de pai, de filhos, de família, irmãos, Deus está falando conosco, Ele está se revelando, irmãos, a nós, para que a gente possa entender os princípios e os propósitos. Então Deus, Ele é um pai, amém? Mas da mesma forma que Ele nos dá todas as coisas, irmãos, Ele também nos trata. Veja que Jesus, Ele veio também para trazer um tratamento a esse tipo de pessoas que são religiosas, mas não tem nada de espiritual. Por quê? Porque eles estão vivendo na dimensão, queridos, natural do mundo. Isso é importante que a gente entenda isso. E pode ser que às vezes a gente precise alcançar isso, não é? Porque você sendo espiritual, irmãos, você enxergando o reino de Deus, a gente tem uma luta muito grande com o nosso interior, para que a soberba não aponte, né? Para que a gente não perca a razão, mesmo tendo razão muitas vezes. Os irmãos estão entendendo isso? Então, isso se faz necessário, a gente ter esse ponto de partida, que é enxergar o reino de Deus, para que a gente possa se consertar em muitas das outras coisas. E é bem verdade que a gente fala, irmãos, mas quando a gente enxerga o reino, quando você realmente participa desse poder que Deus derrama sobre nós,
que o Espírito Santo testifica que nós somos filhos de Deus, porque na verdade ele está falando aqui a parábola de filhos, e nós somos filhos e estamos inseridos nessa história, irmãos. E é por isso que a gente coloca dessa forma, porque de uma certa forma Deus está nos ensinando muitas coisas. Como a irmã falou aqui, a ansiedade do coração, né? Às vezes o velho homem quer subir, ressuscitar, e você pisa no pescoço dele, fica aí, porque esse aí é o seu lugar, você já foi enterrado, já morreu. Afinal de contas, o batismo, irmãos, representa justamente isso, né? A morte, aquele velho homem foi enterrado ali nas águas, irmãos, e ressurgiu uma nova natureza. Mas essa natureza, ela tem que ser uma natureza ensinável. Amém? E a minha preocupação, nós vamos decorrer aqui, mas a minha preocupação muitas vezes, irmãos, é que a gente vê que a igreja prega a palavra de Deus, a igreja dá esclarecimento quanto a ser servos, e muitas vezes a gente vê atitudes contrárias, porque talvez a pessoa verdadeiramente ou não prestou atenção, ou então ela não entende verdadeiramente o que é ser servo do Senhor. A gente tem o direito de errar porque somos seres humanos, mas nós temos a obrigação de corrigir os nossos erros, irmãos, ou pedindo perdão, não é? Ou então mudando a nossa postura e caminhando de forma diferente, irmãos. Mas isso não aconteceu com esse povo aqui, porque eles viram as prostitutas, eles viram, né, os cobradores de impostos, né? E a gente pode citar aqui como exemplo Zaqueu, mas eles não aprenderam a lição, eles não se arrependeram como os outros se arrependeram, e é por isso que os últimos serão os primeiros. Então, na verdade, eles que deviam estar enxergando o reino dos céus, irmãos. Por isso que eu li aquele fim quando o pastor Silvio pregou domingo. Eles deviam ter sido os primeiros, mas vão ser os últimos, porque nós, como gentios, estamos na frente deles ainda. Os irmãos estão entendendo? Então, nós estamos sendo os primeiros. Amém, amados? E é por isso que tem tanta profecia aí, tantas coisas que vão acontecer, para que os judeus ortodoxos, não que o Senhor não vai dar salvação, muito pelo contrário, o Senhor ainda está pelejando com eles, para vocês verem o tamanho do amor que Deus tem por nós, está pelejando com eles, mesmo com essa dureza de coração, mas um dia todos eles vão se converter ao Senhor Jesus. Amém, amados? Louvado seja Deus, e nós devemos orar por isso, para que o Senhor verdadeiramente venha converter o coração desse povo, porque é um coração duro, não é um coração dado, como a gente está vendo aqui. Eles eram, né, de serviço dura mesmo, e é por isso que acontece tanta guerra ali, irmãos, tanta coisa. Por quê? Por que Deus está permitindo? Para que eles possam abrir os olhos. E até hoje tem deles lá que ainda fica naquele muro da lamentação, ali, fazendo aquele gesto, colocando seus pedidos, porque eles não creem que o Messias já veio. Amém? Amém, queridos? Louvado seja Deus, né? Então, Lucas 15, né? Ao usar exemplos de atitudes opostas, Jesus mostra o caráter dos homens. Olha aí, uns querem desobedecer, mas não fazem. Outros parecem obedecer a Deus, mas na verdade não passam de meros insensíveis à vontade do Senhor. Então, a atitude paternal, como foi falado aqui, do filho, né? E tudo. E vejamos as reações agora dos filhos em si. Então, vamos ver o primeiro, né? Como a gente já leu. Este, curiosamente, que foi o primeiro, a princípio, parece ser o filho desobediente, que a gente viu, que estava disposto a não entender o pai. Ele teve duas atitudes que nós vamos ver aqui agora, interessantes, né? E a primeira foi de uma grosseria incompreensível. Sem pensar melhor, respondeu ao pai secamente: não vou, não quero. A narrativa não diz qual a reação do seu pai, mas com certeza, irmão, o pai ficou muito triste, né? Provavelmente ele ficou muito triste ao ouvir a resposta tão intempestiva desse seu filho, né? Amém? Sem que fosse dada qualquer explicação plausível para tal reação. Foi curto e grosso. Não vou. E muitas vezes, irmãos, a gente depara com pessoas ou nós mesmos nessa situação. Depois a gente para pensar, fala assim, olha, eu pensei melhor, me perdoa, eu acho que eu estou errado, eu vou seguir este caminho aí. Amém, amados? Mas esta é uma qualidade boa. Tem filhos que falam, eu vou, né? Mas não faz.
Certa feita, e eu preguei acredito que para todos da minha família, teve um que ele parece que tinha se convertido, irmão. Ele praticamente me enganou. Ele agia como se fosse um convertido nato. Até sonhos ele estava tendo de revelações. E puxa, sonhos proféticos, porque eu olhava assim, puxa, Deus está falando isso e isso então neste sonho. Mas depois Deus me deu a revelação do coração dele. Agora já tem outros que está duro ali, está duro, né? Não tal, mas aos poucos eu vou falando e eu vejo que ele está, né? A cada dia se convencendo, né? Do reino de Deus, irmãos. E é assim que as coisas acontecem. Deus também está revelando os corações, né? E é a forma de cada um. Amém? Então essa foi a primeira atitude do filho, né? A segunda foi absolutamente oposta à primeira, não é verdade? Arrependendo-se foi. Aquele jovem devia ser de temperamento sanguíneo ou colérico, que é o meu caso, e Deus vem me tratando até hoje. Por isso que nós precisamos, irmãos, estar dentro da casa do Senhor, estudando a palavra de Deus, e Deus me deu a tarefa mais difícil, para estar na frente de uma igreja. Amém? Então eu tenho aprendido, eu tenho visto muitas coisas, Deus tem me ensinado muitas coisas. Muitas vezes a gente deixa de fazer a vontade de Deus, irmãos, trabalhar no reino de Deus, irmãos, porque a gente acha que vai pagar um mico, acha que as pessoas vão nos criticar. Mas a palavra diz também, por que temei o homem, irmãos? Uma vez o Senhor foi severo comigo, filho, por que tu temes o homem? O homem não é igual a você, você não é igual ao homem? Mas nós temos esse medo, né? O que as pessoas não vão achar se eu cometer um erro, se eu acontecer isso e aquilo? Irmãos, se nós não fizermos a prática, se na prática nós não caminharmos, como é que nós vamos aprender alguma coisa? Ou como é que nós vamos encarar alguma coisa? Então, quando a palavra de Deus diz que Ele não chamou covarde, irmãos, é porque nós temos que tomar posição de encararmos as dificuldades que a vida oferece. Porque se eu fujo da responsabilidade, irmãos, eu não vou crescer nunca. E se eu não pego, né, estou sentado a vida toda, não pego as oportunidades que aparecem, eu vou viver sempre na mesma vidinha. E Deus não quer isso. Deus ele pensa, né, e Ele coloca, né, na verdade ele sabe disso, né, e Ele coloca tantas coisas e tantas oportunidades para a gente sair da pequenez, para a gente entender, porque as coisas de Deus são grandes, irmãos. É você pregar mesmo, é você falar o evangelho. Entende isso? Se você fala errado ou não, isso não importa, importa é a mensagem que você está trazendo, irmãos. Claro que se preparar um pouquinho é bom, né? Mas o que importa é a transparência do seu coração, né? Com relação à obra de Deus e às pessoas. E aí Deus vai fazer a obra do jeito que Ele quer fazer. Pode ter certeza que Deus trabalha na sua forma de ser, irmãos, com as pessoas. Tem gente que vai ouvir você, mas não vai me ouvir. Entende isso? Por causa do terreno, não foi falado na primeira parábola? Amém? Às vezes você prega para 500, 3 entender o propósito. É Deus quem sabe, e nós não temos o direito de julgar. Amém, amados? Mas Deus está fazendo a obra dele. Quem crê nisso, dê glória a Deus. Amém? Então, aí nós vimos a segunda, né, atitude aqui do primeiro filho. Aquele jovem devia ser de temperamento sanguíneo ou colérico, próprio, né, vou ler novamente, próprio de pessoas que não refletem muito aquilo que dizem, a não ser depois de algum tempo. Dessas atitudes, tiramos algumas lições para a nossa vida espiritual. Amém? Então vamos ver 2 pontos aqui, que agora sai um pouco, né, de lá, da parábola, e vem para os nossos tempos, né? Há pessoas que não querem atender ao chamado de Deus. E isso aconteceu comigo, irmãos. Deus falava, Deus me colocava em situações e eu fugia para cá, fugia para lá. Não, eu não quero me envolver, né? Eu vou para cá, vou para lá. E eu sempre tinha um jeitinho de fugir daquilo que Deus fazia. Mas Deus é Deus, né? A vinha do Senhor, a sua seara, precisa de obreiros, e estes são poucos. Homens e mulheres são chamados a trabalhar.
né, para semearem e cuidarem da obra do Senhor. Porém, muitos não desejam ir. Por que não desejam ir? Porque aqueles que são chamados, irmãos, ele já sabe com antecedência o que lhe espera lá na frente. Ele sabe as dificuldades que ele vai enfrentar lá na frente, porque somos perseguidos. Às vezes por nós mesmos, às vezes pelo nosso próprio temperamento, nós somos perseguidos, irmãos. Isso é uma verdade. E aí a gente fica com medo. Não, eu não vou fazer isso porque eu já sei o que vai dar. Não, se o pastor me colocar para pregar, Deus me livre, eu vou morrer ali na frente. É desse jeito, irmãos, né? Se ele me colocar para falar uma palavra de fidelidade, eu não vou dar conta. Eu vou... Irmãos, quando Deus me colocou aqui na frente a primeira vez, aconteceu de tudo, menos sumir a voz. Graças a Deus. Aí depois eu fui para casa, mas glorifiquei o Senhor. Senhor, muito obrigado, porque a voz não sumiu. E meu coração disparava. Eu pensava que eu ia ter um ataque do coração. Todo mundo, irmãos, pode ter isso. Outros não. Outros são bem tranquilos, mas isso é natureza, cada um tem a sua. Mas o que é importante é a gente não deixar de fazer, irmão. Porque hoje, graças a Deus, eu tremo quando eu subo aqui, mas Deus já tirou a maior parte daquilo que eu sentia, porque senão eu não ia dar conta de falar. A vontade da primeira pregação era falar assim: Hilton, sobe aqui, me ajuda, ou então prega para mim, porque eu não dou conta, não. É desse jeito, irmãos, mas Deus é fiel, amém? Então, muito bem, né? A obra do Senhor precisa de obreiros, né? São poucos, né? A seara é grande, são poucos os obreiros. Homens e mulheres são chamados a trabalhar para semearem e cuidar da obra do Senhor, porém muitos não desejam ir. As razões alegadas são muitas. Eu vou falar algumas aqui, os irmãos, o Espírito Santo vai falar o restante do coração dos irmãos. Idade, emprego, família, recurso financeiro e etc. Não nos cabe julgá-los ou julgar essas pessoas, irmãos. Quem julga é o Senhor, mas preste atenção. Toda vez que você é chamado para a obra e você coloca outra coisa no meio ou cava uma situação para não fazer a obra de Deus, você está sendo julgado pela palavra, da própria palavra de Deus. É Deus quem julga, mas a palavra julga. Então a gente tem que parar para pensar nisso. Aí vem os problemas, vem as dificuldades e a gente fica dizendo: mas por quê? Mas eu não sei o que está acontecendo. Irmãos, a gente sabe. Deus, ele se revela à vida da gente, ele sabe. O segundo ponto, amados, são fatores diversos, né? Muda os pensamentos e as decisões da gente. Há pessoas na igreja, eu estou trazendo para cá, que são chamadas para missões, né? O ensino, o trabalho de socorro que é necessário na igreja, né? De visitas a necessitados, a viúvas e aos órfãos e doentes, a trabalhar com crianças, pobres crianças, e simplesmente dizem: não queremos. Mas depois acontecem coisas na vida incompreensíveis a nós, mas dentro dos desígnios de Deus, que as fazem arrepender-se da atitude negativa, né? E vão. Essas pessoas pelo menos sentiram: poxa, eu acho que Deus está falando comigo, eu vou tomar uma posição, eu vou agir, vou fazer. Porque, irmãos, com sinceridade, aquilo que a gente vem sempre falando, nós estamos dentro de uma igreja para ajudar outros que necessitam. O propósito da igreja, do reino de Deus é isso. Deus está te abençoando, te dando um carro talvez, para que você tenha como se locomover para fazer a obra que ele te pediu para fazer. Para quando ele falar assim: filho, eu preciso de você, tem um convite para você cuidar de uma vida ali, você não recusar, não é? É assim que o reino de Deus funciona, irmãos. Entende isso? E Deus entrega na mão dele a igreja ali para aqueles que que era para cuidar realmente do povo, e ele estava agindo com hipocrisia. E não é assim que Deus nos quer. Amém? Mas depois, né, dando continuidade a essa situação, acontecem coisas na vida, né, incompreensíveis a nós, mas dentro dos desígnios de Deus, que as fazem arrepender-se da atitude negativa e vão. Afirmamos que a primeira atitude foi humana, carnal, certamente, e a segunda, espiritual, humilde, coerente com a condição de filho que depende do Pai. Pode ter certeza que assim como Deus, né, ali Jesus demonstrou a sabedoria que ele tinha ali com relação à armadilha dos homens, Deus também vai dar a você, irmãos,
a revelação de muitas vezes, você vê a situação da pessoa, não cabe a mim julgar, mas parece que a pessoa está com mentira, mas cabe a mim, como pastor e servo de Deus, de abençoar aquela vida. Por quê? Porque Deus é quem vai tratar dela lá na frente. Não adianta a gente querer fugir da obra de Deus. Uma vez com Deus, no reino de Deus, sempre nós vamos ter uma situação, vamos estar em alguma igreja, em alguma situação, que nós não vamos poder fugir. E o Senhor se incumbe disso, que foi o meu caso. Amém? Então vejamos vejamos do segundo filho agora as atitudes. Eu estava dentro da atitude do primeiro, né? O pai na parábola, ao ouvir a resposta negativa do filho, dirige-se ao segundo e lhe faz o mesmo pedido: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Quanto a este, notamos igualmente duas atitudes diferentes. A primeira foi de uma obediência aparente. Ele respondeu ao pai: eu vou, Senhor. Certamente seu pai ficou feliz ao saber que podia contar com o trabalho do seu filho. A segunda atitude foi uma atitude diferente, mas no sentido negativo. Quando o pai se retirou, ele não cumpriu sua palavra, pois o texto diz: e ele não foi. Terceiro ponto, o contraste entre os dois filhos, irmãos, que é importante a gente ver. Um filho aparentemente desatencioso, né? O primeiro filho é o tipo de pessoa que parece não gostar de trabalhar, mas é suficientemente sensível para compreender a necessidade de atender o apelo do pai, de cumpri-lo, né, ou de cumprir o seu dever. Na igreja do Senhor, muitos desses são identificados de vez em quando. São identificados de vez em quando. Ora, respondem que não querem. Ora, dizem que vão primeiro orar, pensar. Às vezes são incompreendidos e julgados relapsos e até deixados de lado pelos líderes que preferem os mais afoitos. Isso tem acontecido, irmãos. Porque uma coisa é certa: a seara precisa, mas a pessoa não toma posição. Ela não quer tomar posição naquele momento. Mas chega aquele que quer. Não, eu posso fazer assim, assim, assim. E muitas vezes a gente quebra a cara, porque aquela pessoa não tem estrutura nenhuma espiritual, né, para poder levar aquele ministério, irmãos. Isso também acontece. Mas Deus vai nos ensinando, né? Deus vai nos dando sabedoria. O segundo, o filho aparentemente obediente, que é o segundo, né? É o tipo de pessoa que, convidada para um trabalho, não pensa duas vezes, responde logo o que deseja, vai, etc., né? Encontramos também muitos destes na igreja. Às vezes não tem direção do Espírito Santo, aceita qualquer trabalho. Dizem logo: eu vou, mas depois decepcionam. Uns vão e assumem certos cargos ou funções, mas não dão conta da missão assumida. Fica evidente que o primeiro filho foi o que fez a vontade do pai, ainda que a princípio não tenha dado uma resposta satisfatória, irmãos. Os líderes religiosos responderam certo à pergunta de Jesus, não é verdade? Mas era dessa forma que o Senhor queria. Então, quarto ponto aqui, a dura palavra de Jesus aos líderes religiosos. Aí Jesus entra no final com essas palavras. Após proferir esta curta parábola rica em verdades espirituais, Jesus perguntou aos arrogantes que buscavam contender com ele: qual dos dois fez a vontade do Pai? A pergunta parecia ser um tanto, né, sem lógica, né, dada a clareza da mensagem. A resposta seria óbvia. Os religiosos não tiveram dificuldades em afirmar. A uma só voz disseram: o primeiro. Certamente, com a facilidade em dar a resposta a Jesus, eles pensaram: que pergunta fácil, né? O orgulho elementar. Com a mensagem simples que lhe era peculiar, o mestre transmitiu uma lição inesquecível aos doutores da lei e respondeu aos tolos segundo a sua estutícia. Eu queria que os irmãos abrissem Provérbios 26, 5, irmãos. Olha o que diz lá.
pelo menos na minha aqui, né, na linguagem viva, diz assim: responda ao tolo de acordo com a tolice dele, para que não pense que está ficando sábio. E foi isso que Jesus usou. Amém? Porque eles se julgavam, né, os supra-sumos ali, né, da igreja, né? Diante da resposta rápida e correta dos líderes religiosos, Jesus diz uma palavra muito forte: em verdade vos digo, que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. E agora, irmãos, a gente vendo isso, fica fácil dos irmãos entender, né, quando vocês forem ler essa palavra, ou ouvirem qualquer outra parte, né, o que é isso, o que significa isso, né? Por quê que as meretrizes e os publicanos entrarão primeiro, e os últimos serão os primeiros? Fica fácil da gente entender, né, amados? Mas vamos esclarecer mais com algumas perguntas. Quem eram os publicanos, irmãos? Cobradores de impostos a serviço do Império Romano, que ocupava a Palestina ao tempo do ministério terreno de Jesus. Eram odiados, considerados traidores. Tem um monte de citações aqui que não vou passar para os irmãos. E grandes pecadores. E se julgavam santos, né? E as meretrizes, assim como hoje, eram mulheres e vendiam o corpo em troca de dinheiro. No tempo da parábola em estudo, eram consideradas praticantes de atividade vil, desprezível e abominável a Deus. Até no Antigo Testamento não se aceitava o salário da prostituta na casa do Senhor. Uma pessoa chegou e me, assim, né, se questionasse, né, essa situação e perguntasse, né, se uma pessoa chegar e perguntar: mas pastor, se uma pessoa é traficante e ela coloca um dízimo lá no gasofilaço, o que o senhor vai fazer? Se eu não souber, irmãos, eu não vou fazer nada, porque eu não sei. Eu não posso agir diante daquilo que eu não sei. Mas se essa pessoa chegasse para mim e falasse: olha, eu estou aqui dando esse valor e tal, podia ser o valor que fosse, vocês vão terminar essa igreja, vocês vão acabar com todas as, né, o problema de valores e tudo mais, irmãos, eu jamais aceitaria, se eu fosse consciente disso, porque não é abençoado, irmãos. E aí a gente vê uma situação difícil, com tantas leis sendo aprovadas aí, irmãos. Você já imaginou se virar profissão, como eles estão tentando fazer? Que dificuldade para você administrar esse tipo de coisa, porque você vai ter que dizer: eu não vou aceitar o seu dízimo, eu não vou aceitar esse dinheiro. Os irmãos estão entendendo? Que dor de cabeça que a gente não vai ter diante de tanta irresponsabilidade, irmãos. E é por isso que cada dia as coisas se estreitam, e vai ter situações que nós, como líderes, nós vamos ter que tomar algumas posições. Mas se eu for preso, irmãos, vocês vão lá me levar uma maçã ou algo para eu comer, viu? Em nome de Jesus. Porque eu ouvi falar que já está chegando coisas lá fora que eu tive que orar para esses pastores lá, porque tinha que fazer o casamento, né, nesse sentido, e ele disse que se chegar a esse ponto ele vai preso. E eu não vejo outra saída, irmãos. Os irmãos estão entendendo? A gente ri, é uma situação interessante, mas nos traz grande preocupação. Mas nós seremos perseguidos. E se for por Cristo, irmão, então nós temos que realmente arregaçar as mangas mesmo e agir mais ainda com severidade, de acordo com o que a palavra nos ensina. Porque se as pessoas quiserem dizer que nós somos conservadores, nós somos mesmo, com relação à palavra do Senhor. Amém? E por fim, queridos, os hipócritas, né, que são os publicanos. Os publicanos, os hipócritas, que são os escribas, os fariseus, né? Então, os hipócritas, piores que publicanos e meretrizes nesse caso, o Senhor aqui coloca. O Senhor Jesus, ao fazer aquela afirmação terrível, irmão, cara a cara com os religiosos que o afrontavam, esses hipócritas, referia-se aos publicanos e meretrizes, arrependidos de suas práticas condenáveis. A parábola leva-nos a considerar que o importante para Jesus não é apenas ser líder, irmãos, não é? Mas a fidelidade e obediência à palavra de Deus.
O que o Senhor deseja é o fruto do trabalho dedicado em sua vinha, seu reino, sua igreja, irmãos. Cristo concluiu a parábola e passou em rosto a incredulidade dos líderes religiosos com referência à explícita pregação de João Batista, como eu falei no princípio, o qual veio no caminho da justiça, apareceu no deserto da Judéia e mostrou o que batizava com o Espírito Santo e com fogo. Mostrou o que batizava com o Espírito Santo e com fogo, irmãos. Ou seja, ele não se intitulou, não é? Ele era a voz que clamava no deserto mesmo, irmãos. Ele veio preparar o caminho para o Senhor com essa pregação dele. E muitos se batizaram. Mas ele apontou quem batizava, né? Com água, ou melhor, e mostrou o que batizaria com o Espírito Santo e com fogo, que é o que a gente tem visto na palavra ali. Quem batiza com o Espírito Santo e fogo é o Senhor Jesus, né, amados? E o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus mostrou que enquanto os líderes religiosos, ao compará-los ao segundo filho, de fato, não cumpriam a justiça de Deus, os odiados publicanos e as reprovadas meretrizes, arrependidos, procuravam obedecer, passavam à frente dos preconceituosos e tinham acesso ao reino de Deus, irmãos. Os irmãos estão entendendo? Então, ele não usurpou João Batista em tirar a posição do Senhor. Ele veio preparar o caminho, né, para o reino de Deus. E eles entrarão, por último, no reino de Deus, irmãos. Então, é dessa forma que a gente entende que é obedecendo a Deus. É o que a palavra diz, irmãos, e é muito no pé da letra mesmo. Muitas coisas nós ficamos numa situação difícil, porque você tem que escolher entre obedecer a palavra do Senhor, irmãos, né, e fazer aquilo que é errado. E é aí que o Senhor espera uma atitude de nós. Qual será a nossa atitude diante disso, da palavra de Deus, né, ou daquilo que é errado? Amém, queridos?